Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, se você puder, me segue aí, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Êxodos capítulo 13, isso, a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Deus vivo. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Note que aqui, querido, é muito rico esses dois versículos, vamos ler mais alguns, porque muitas das vezes mais fácil para o povo é o atalho, mas Deus sabe que o atalho vai levar a retornos. O atalho é uma exigência do povo apenas para conseguir o que quer, mas vai faltar a experiência com Deus. E Deus sabia que aquele povo ia encontrar com os filisteus, inimigo do povo de Israel. E ainda assim, quando a gente olha para o espiritual, na verdade aquele povo ia encontrar com a vontade de voltar àquele mesmo pecado, aquelas mesmas atitudes. Caminhos curtos não trazem experiência. E Deus sabe o caminho que eu e que você devemos trilhar. Muitas das vezes achamos que está demorando, não. Deus está apenas fazendo uma volta para que nós não possamos retornar. E é o que diz aqui. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho mais rápido, mais curto, que seria pela terra dos filisteus, que estava mais próximo. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Tem muita gente que quando entra em alguma guerra espiritual, apenas no início de uma guerra, já volta para o Egito. Por quê? Porque não está preparado. E note que aqui no versículo 20 diz assim, assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E olha o que mais diz aí. E o Senhor ia adiante deles. De dia uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. É aqui que está o segredo. Na verdade, mesmo pelo atalho, se Deus quisesse, eliminaria aqueles homens. Mas quando aqui fala, e quando nós levamos para o lado espiritual, é o que eu já disse, o atalho é a pressa do homem. A volta ao caminho é o tempo que o homem precisa para estar realmente na presença de Deus. Tem muita gente que tem pressa e acha que tudo está demorando, mas Deus fala, eu estou te preparando mais, eu estou te preparando melhor, eu estou mostrando para você quem eu sou. Não adianta apenas atalhos, não adianta apenas versículos isolados, não adianta apenas falar só em nome de Jesus, tem que ter intimidade comigo, tem que sentar na minha mesa, tem que ouvir a minha voz, tem que sonhar com aquilo que eu pretendo dar para você, aquilo que eu pretendo que você cresça na minha presença. Então é necessário essas coisas, mas o povo não entendia. E nós vamos ver que lá na frente, o mesmo povo resmunga e sente saudade das cebolas do Egito. Então, querido, a minha palavra para você hoje é, não se preocupe com atalhos, se preocupe aonde você vai chegar, se preocupe qual o ponto que você precisa chegar, se preocupe, melhor dizendo, se você estar na presença de Deus buscando a sua face ou apenas atalhos para fugir de problemas. E essa é a palavra de hoje nesses versículos que alimentam. Deus não queria brincar com o povo para que eles se cansassem mais, mas numa caminhada maior, muitos reconheceram que só o Senhor é Deus, e muitos sucumbiram no deserto pela teimosia. Quem somos nessa caminhada? Pergunte para você. Quem somos nessa caminhada? Agora eu digo para você, vai chegar. Não se preocupe. O alvo vai chegar. O propósito vai chegar. Mas existe aquele processo. E como eu já falei aqui, o processo deste povo para que eles crescessem, corpo, alma e espírito, na presença do Senhor, seria dar a volta pelo deserto. E é por isso que diz, e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho mais curto, pela terra dos filisteus que estava mais perto aos olhos dele, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Tenha mais tempo com Deus. Não se preocupe,
Não se preocupe em apressar Deus. Deus não precisa que ninguém o apresse. Ele sabe o tempo que eu e que você necessitamos para que nós possamos crescer. Sair de um simples glória a Deus, sair de um simples Jesus é bom e entrar na presença. Aleluias. E quando você entra na presença, você conseguir entender, sentir e contemplar a essência do Espírito Santo dizendo para você: eu continuo com você, como diz o versículo 22, nunca tirarei de ti, nunca tirarei a coluna de nuvem nos tempos quentes da sua vida, e nem a coluna de fogo no tempo frio, na noite, para te mostrar que eu continuo cuidando de você. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Como eu já disse e repito, não se preocupe com o atalho, se preocupe em chegar no momento em que Deus vai falar para você. É agora. Fica firme, não desista. E quando chegar este momento, você vai sentir verdadeiramente que Deus continua sendo Deus. O Deus que tem propósitos para mim, para a sua vida e para a sua família. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.